Vibe Mundial FM. Lavagem cerebral? É esse tema mesmo, lavagem cerebral. Quero fazer primeiro minha apresentação para você que ainda não me conhece. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicólogo e psicanalista. E o tema de hoje foi muito estudado pela psicologia social. Então, a psicologia social que se dedicou a estudar um tema como esse, lavagem cerebral. Bom, eu quero esclarecer que esse tema será abordado com a neutralidade da ciência, sem defender posições políticas, econômicas ou religiosas A ou B. Então, o que eu vou falar é com a neutralidade da ciência, estudando o fenômeno em si, sem ficar na posição A, sem ficar na posição B. Durante essa exposição sobre o tema lavagem cerebral, falarei dos artigos e livros que você poderá estudar para se aprofundar nesse tema. Então eu vou falando de artigos, vou falando de livros que você pode estudar caso você queira se aprofundar nesse tema. Mas vamos começar pela questão principal: o que é lavagem cerebral? O que é lavagem cerebral, afinal de contas? A expressão lavagem cerebral foi usada pela primeira vez em 1950, no jornal Miami Daily News, em um artigo publicado por Edward Hunter. Podemos definir a lavagem cerebral como toda tentativa de moldar a mente humana com técnicas de persuasão, eu vou explicar o que é, coação ou repetição, para implantar determinada forma de pensar. Então, se tenta manipular a mente das pessoas para se implantar uma forma de pensar. Ou seja, algumas pessoas inteligentes constroem uma forma de pensar e manipulam as pessoas para que pensem do mesmo jeito. Então, algumas pessoas se reúnem, né, no processo de lavagem cerebral, que nessa reportagem o autor estava falando sobre um processo que ele detectou, que realmente existia num determinado país, não vou mencionar o país. Ok? Então, algumas pessoas pensam antes numa forma de pensar e querem que todo mundo pense do mesmo jeito. Persuasão, então, com essas três técnicas, né? A primeira é persuasão. Persuasão é o convencimento com argumentos. Então, você vai convencer que esse é o jeito de pensar correto, usando mão de vários argumentos e tudo mais. Coação já é diferente. É a imposição. Então, quando você impõe uma maneira de pensar, geralmente pelo medo. Então, isso é coação. E repetição é repetir tanto uma ideia até que ela pareça aceitável. Então, você vai repetindo, olha, é isso, é isso, é isso, tantas vezes, a pessoa vai ouvindo isso tantas vezes que ela passa a aceitar a ideia. Embora a expressão lavagem cerebral seja nova, essa prática já foi recomendada desde 1532, na obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Então, o que o Maquiavel ensina na obra O Príncipe? Ele ensina ao príncipe manipular as pessoas com várias estratégias, né? Não havia o termo lavagem cerebral, mas na prática era isso que acontecia. Nessa obra, Maquiavel ensinava aos príncipes da Itália, na época composta por principados, então naquela época a Itália não era unificada, então tinham vários principados, como conduzir as pessoas como se fossem uma massa. E aí vem o conceito de massa, que também é importante a gente conhecer. Essa expressão massa parte do pressuposto de que a população é como se fosse uma massa de pão,
né? Homogênea, toda igual, né? Como é a massa do pão, todos iguais, que pode ser manipulada como o padeiro faz a massa do pão na padaria. Então, você vai manipulando e todo mundo vai aceitando aquilo que você manipula, né? O pressuposto é que todos nós da população sejamos pouco inteligentes. E aqui é um eufemismo, aqui eu estou usando uma expressão mais leve. Porque, na verdade, a ideia é que sejamos todos idiotas, né? Para não falar idiotas. E sejamos também moldáveis como a massa do pão. Então, vai se falando coisas, vai se dizendo outras coisas, e a gente vai seguindo, né? Seja por coação, seja por persuasão, seja por repetição, a gente vai seguindo como uma massa, como uma manada. Hoje também se usa a expressão efeito manada, então vai como uma manada, tem um agressor, tem um animal inimigo, né? Vamos dizer assim, um leão diante de uma manada de zebras, então toda a manada vai para uma região, etc. Então esse é o efeito manada também. Por isso que todos nós precisamos estudar para que um poderoso qualquer, tal como o príncipe instruído por Maquiavel, nos manipule a todos como se fossem massa de pão. Como é que a gente evita essa situação? Estudando, pesquisando, se informando, se instruindo. Com toda essa instrução, com todo esse conhecimento que a gente adquire, nós vamos nos tornando cada vez mais inteligentes e cada vez menos manipuláveis como uma massa. O estudo sobre as massas você encontrará no livro de Freud, Psicologia das Massas e Análise do Ego. Então aí ele está usando o conceito de massa desse jeito que eu estou me referindo hoje. Pois é, qual manipulação nós, pessoas da população, podemos evitar na atualidade? Então, será que está havendo manipulação na atualidade? São perguntas que eu estou fazendo para você buscar as respostas. Está havendo manipulação? Nós estamos sendo conduzidos por determinadas ideias, opiniões que querem nos impor? Aí você vai chegar às suas próprias conclusões. Vibe Mundial 95,7